Peraí, que eu tô ajeitando minha apresentação aqui. Cara, tô vendo aqui já. Porque o que tá aparecendo aqui é a tela errada. Peraí, deixa eu voltar aqui. A apresentação já está aberta na outra tela? Tá, só que aí aparece vocês também, não, né? Não. Tá certo. Aí, agora Agora tá certo, né? tá. Boa. Irmão, todo seu. Vou gravar aqui. Fique à vontade. Grupo nosso, você já conhece, você é um dos fundadores do grupo. Fique em casa, tá em casa. Fique à vontade aí. Bom demais. Bom, pessoal, né? Mais uma vez, boa noite. A quem eu já dei boa noite, a hora que entrei, se entrou alguém depois. E se ficar gravado aí, quem vai assistir depois também, então sejam bem-vindos aí a essa transmissão, né, essa aula que a gente vai fazer aqui. Agradeço já de antemão aí mais uma vez a oportunidade de contribuir aqui com o grupo, de trazer um conteúdo que possa vir a somar, né, a vocês que estão presentes. E né, eu fiz uma outra apresentação logo um mês atrás aí, ou 2 meses, sei lá, quando a gente começou o grupo aí, mais voltado para outro assunto, né? Foi bem. Não sei que se tinha algum de vocês presentes, né? A gente estava trazendo muita dinâmica de falar de perfil de comportamento, que isso, como isso ajuda, né? Tanto a turma que está nas vendas, né? Então, prospectando, entrando em contato com clientes e também com as equipes, né? Quem tem equipes abaixo, são líderes e tem uma turma que precisa orientar. Então, isso foi um assunto muito bacana e que eu até expliquei pelo viés da minha experiência aqui nesse trabalho, né? Então, para os que não me conhecem, né? Eu sou o Arthur Toledo, sou sócio da Trato Consultoria. A Trato é uma empresa que tem esse, esse trabalho voltado para empresas familiares do agronegócio, né? Então, o cliente da Trato é um cara que tem fazenda e que trabalha em família. Tem até alguns clientes que não são familiares, né? Que são sócios, né, independentes, que não são familiares e que trabalham com a gente na parte de gestão, governança, porque governança não é somente para a família, qualquer empresa precisa de governança. E mas a base aqui, né, e por isso acaba muito acontecendo o tema da sucessão familiar. Então a gente tem aí nessa essa referência, o pessoal procura muito a gente pelo tema da sucessão. Então, aquela coisa, estou trabalhando com meus filhos, com meu pai, com meus irmãos, né? A gente recebeu isso aqui de herança, agora a gente é sócio. E estou com problema, não está sendo fácil, está tendo dificuldades, ou já estou vendo que terei dificuldades e estou me antecipando, querendo deixar isso organizado. Então, esse é o foco do nosso trabalho. E aí, inclusive, puxando o gancho, né, desse assunto que eu falei de perfil comportamental, que é onde a gente acaba entendendo que, no fim das contas, tudo isso que eu vou falar aqui para vocês hoje é um assunto. Vai ter muita coisa assim que é uma parte técnica, né, de como que a gente aborda isso, como que a gente entrega esses assuntos, né, na prática, mas que no fim a gente vai ver que o grande desafio não é a próxima safra agora, não é o resultado, né, se vai dar lucro ou não vai, se a estratégia que a gente tem de produção vai funcionar. O grande desafio no fim é as pessoas estarem alinhadas com aquilo que elas realmente querem para que isso consiga é, é, trazer frutos no longo prazo. E quando a gente pensa em longo prazo, a gente que trabalha com agro sabe que um ano de resultado você não consegue avaliar, né? Você tem que ver 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos de uma atividade para você dizer se aquilo ali é bom ou não é, né? Então, você pegar 3 anos ruins e basear que esse setor é assim, né? Então, o cara que hoje tá colhendo soja com preço ruim, com custo alto, e falar que soja é um negócio muito ruim, está sendo injusto com todos os anos que foram bons para trás, né? Então, quando a gente sempre tem essa janela de falar no longo prazo, olhar mais de um ano, acaba trazendo esse tema de família. Porque se você tem um plano que você está fazendo hoje, e principalmente quem está falando de investimento em terra, né? Comprar terras, ser dono de terras. Você está falando de um negócio de longo prazo, que provavelmente, né? Quem vai em algum momento
receber isso ou interagir com isso são os filhos, é a próxima geração. Então a gente gosta muito de falar isso, que o desafio é chegar na próxima geração, é chegar daqui a 15, 20 anos e ter um negócio saudável, funcionando, mas que tenham pessoas interessadas em continuar esse negócio. Porque é aí onde está o X aqui, né? Entender as pessoas para que as pessoas queiram participar disso. Porque senão o fim é o que muita gente já conhece. É todo mundo só vender o que tem. Recebi de herança, vendi. E se fez bom negócio, bom, mas ainda assim, eu vou descrever isso aqui para vocês, como a gente vê a destruição de patrimônio. Por que eu falo destruição? Porque você vender bem vendido é um bom negócio, mas a gente vê acabar mesmo. Você vê família que tinha grandes patrimônios que acabam sem nada em nenhuma geração, né? E muitas vezes por coisas que você olha para trás e fala, cara, se isso aqui tivesse minimamente sido organizado, tinha um monte de coisa que não ia acontecer aqui, né? Então, quem são os líderes, quem são os sucessores, como a gente prepara essas pessoas para ter essa visão de negócios, né? Porque no fim das contas é um negócio que a gente tem, né? Então, esse, né, é um dos fatores que atrapalha muito o negócio sendo familiar, sendo agronegócio, sendo fazenda, porque mistura muito ah, a casa da sua avó que você cresceu e que você não consegue enxergar que aquilo é uma empresa. É que por acaso a casa da sua avó é lá dentro, né? E aí tem, né, decisões que são afetivas, enfim, né? Questão de relacionamento que eu vou abordar aqui que é o que acaba fazendo com que lá na frente, ou melhor, hoje, né, a turma que está chegando hoje muitas vezes não tem interesse. Mas daí, mesmo assim, não tendo interesse, você pode ainda tocar e ter uma segurança patrimonial, fazer bom uso daquilo que você recebeu, mesmo que você não tenha vocação para o negócio, né? E aí você arrenda e recebe um bom arrendamento e tem como cuidar e faz um bom negócio com aquilo, ou até vende bem vendido e pega o dinheiro e vai investir em outra coisa. Mas o que a gente vê na prática é uma turma chegando com um patrimônio grande, sem dinheiro em caixa, porque o dinheiro está todo em terra, e aí o cara não consegue pagar nem o inventário. E aí o inventário tem que vender terra para pagar o inventário, tem que vender. Tudo que você tem que vender, você vai vender mais barato do que vale, e aí você vê. Eu já recebi aqui, né, pessoas em situações de preciso vender para poder pagar todo o enrosto que ficou para trás do meu pai ou da minha mãe, e um negócio que vale 10 milhões, o cara tem que aceitar 5. Então, assim, isso é comum a gente ver. Então, é aí que a gente fala, pô, destruindo o patrimônio que foi tão duro para construir, né? Mas vamos lá, deixa eu avançar. Gostaria de dizer que vocês fiquem à vontade aí, né? Se tiverem perguntas ao longo, pode ir deixando no chat aí. E também, se quiser interferir aí e abrir e falar também, a gente troca uma ideia, né? Que eu acho que é muito mais uma troca do que simplesmente eu falando sozinho. Fiquem à vontade. E também no final, né? A gente também abre para discussão, né? Então, eu vou trazer o tema aqui de como a gente trabalha a gestão, como que isso entra no tema da sucessão, e vou trazer aí, né, explicar essa parte da holding, que é uma parte, né, uma ferramenta jurídica dentro desse contexto todo aí, e é um tema super atual aí que muita gente tá, né, interessado, né? Ah, então, a gente gosta de falar, né, que o que trouxe a sua fazenda até aqui, o que trouxe nos últimos 20 anos, não é o que vai levar esse negócio pelos próximos 20 anos, porque as coisas mudaram, né? Então, terra, até alguns anos atrás, não era essa coisa toda que é hoje, né? Terra não valia nada, por bem dizer, há 30, 40 anos atrás. E aí você vê hoje uma turma que, de repente, acordou em cima de um patrimônio que vale muito dinheiro, que para manter custa caro, que para fazer investimento custa caro, e que muitas vezes a gente não tem caixa para tocar, né? Então, conseguir conciliar patrimônio e atividade agropecuária em cima desse patrimônio é um desafio muito grande. As margens são muito menores do que se tinha há 30, 40 anos atrás. Então, o trabalho ele tem que ser muito mais profissional hoje, né? Tá todo mundo aqui, né, já sabe de qual é salteado, que é isso. O custo está alto, o resultado o faturamento está baixo. Então, quem tiver, né, gestão afiada, controles bem feitos, clareza, do que está fazendo, estratégia de negócio, então trazer
uma visão empresarial para dentro da fazenda, certamente é quem vai sobreviver pelos próximos 20 anos, né? O jeitão antigo de entrar na fazenda e estar ali só porteira para dentro o tempo inteiro, só pensando em produzir, ele não funciona mais. Então, assim, você ainda pode pensar só em produzir, pode, mas você tem que ter alguém que pensa nas outras coisas junto com você, né? Então, você pode ter um lado. Eu gosto mais da produção, mas aí o porteira para fora a gente também tem que ter, que é a parte administrativa, que são as estratégias financeiras, as estratégias jurídicas, a parte comercial, né? Que isso a gente, se a gente não olhar para tudo isso, a gente não vai ter um resultado interessante. Peterson levantou a mão, você quer fazer uma pergunta já? Pode falar. Só um comentário que você falou lá atrás, igual você fala, que eu vejo muito, que você falou, acho que você falou tudo, que resume tudo, principalmente essa crise que está hoje. Esses anos de boom aí que o pessoal ganhou dinheiro, eles mobilizam o capital. Aqui na Uhum, região tem um monte de produtor que ganhou mais de 100 mil reais por hectare com uhum, laranja na última safra. Mas é lucro, tá? Não é faturamento bruto, não. É lucro. E mobilizou capital, comprando mais terra, coisa assim. E agora veio a crise. E conheço muito que está com dificuldade. E muito, não é pouco, não. é, Está justamente, tendo porque é isso, né? que Então, assim, fazer. o planejamento, né, que envolve a gestão, que envolve entender que precisa ter caixa, imobilização, grau de imobilização, investimento, isso é algo que faz com que as pessoas estejam o aperto de hoje. Na minha visão aqui, tudo que está acontecendo hoje, até falei isso para um cliente hoje logo cedo, que é uma turma que está decidindo se vai abrir uma operação ou não numa terra que eles receberam do pai, né? Que para eles é mais fácil só arrendar. A gente não entende de roça, vamos só arrendar. Mas nem arrendar tá fácil, porque os arrendatários também estão com dificuldade, né? Então não tá fácil a situação deles. É, eu falei, olha, a situação hoje é a seguinte: quem tá ruim hoje não é necessariamente que o mercado de hoje é ruim. Tem gente que está fazendo boas operações. O problema é o acúmulo de alguns anos que o cara fez coisa muito errada. Então, desde 2020, 21 e 22, que a turma fez muita coisa errada. Pegou crédito que não podia, quem deu crédito deu sem avaliar direito, fez investimento que não era o melhor investimento a ser feito e ficou sem dinheiro, né? Então, quando chega agora que o que a gente está tendo é uma crise de crédito no Brasil, não é uma crise do agro, é uma crise de crédito no Brasil. Então, isso está impactando todo mundo, né? E no agro também está impactando fortemente, né? Então, ficou sem dinheiro. Então ficou sem dinheiro, não tem de onde tirar, perdeu o pedal, é aí onde está estourando para todo mundo. Mas a operação hoje, ela é possível ser lucrativa. Tem muita operação que se você fizer a conta, quem consegue fazer a conta de quanto custa, né, o hectare produzido e quanto está vendendo, né, a produção e fazer o lucro por hectare, consegue ter resultado positivo, né? Mas tem muita gente que está tendo resultado negativo, né? Mas aí quando você vai ver, tem muito mais uma pendência de juros, financiamentos, investimento que foi feito que não está tendo retorno, então é um aglomerado de coisas aqui. Mas então, para seguir para os próximos 20 anos, a gente precisa ser muito mais cuidadoso e profissional com a forma que a gente gere os negócios, né? Não pode só pensar em produção, senão a gente produz e depois vai, tá, produziu, mas não deu lucro, produziu, mas não sobrou dinheiro, produziu, mas não fez um mau negócio. Então, para ficar claro aqui, né, a forma, né, o método que a gente usa aqui para trabalhar, né, pensando em empresas familiares, a única coisa que a gente mudaria aqui se a empresa não for familiar é quando tem o lado aqui da sucessão, que a sucessão não é familiar, é uma sucessão empresarial. Você vende a empresa para outra pessoa, você contrata outras pessoas para ficar no seu lugar, né? Mas assim, né, a gente trabalha baseado aqui nesses 5 pilares, que é estratégia, finanças, pessoas, aspectos legais e sucessão, ou interações familiares, ou interações societárias, e que cada pilar desse entrega algo para a governança que é o centro de tudo isso, tá? Então, o que é governança? A gente muitas vezes não tem clareza dessa palavra, porque é um termo meio esquisito, né? Parece governo, o que tem a ver com governo isso, né? Vamos na raiz da palavra, né? A etimologia da palavra governar significa ter poder sobre. Então, o governador tem poder sobre aquilo que ele governa, né? Então,
O contrário, né, do governo seria o desgoverno. O que que é um caminhão desgovernado? É um caminhão que ou quebrou a barra de direção ou o freio acabou. Ele está indo sem rumo, sem freio e vai dar um acidente. Então, o desgoverno é falta de controle, o governo é controle. Tá? Então, ações que promovem a governança são ações que promovem o controle por parte do dono da empresa. Então, o que que é o controle? É a gente conseguir planejar e dizer o que vai acontecer. Olha, esse ano eu vou plantar X hectares de tal coisa e o rumo é esse aqui. A gente vai plantar nessa data, desse jeito. Expectativa de custo é essa, expectativa de faturamento é essa, expectativa de resultado é esse. Esse é o rumo que a gente deu. Agora a gente vai monitorar se a gente está indo para esse lugar ao longo do ano, para depois no final a gente conseguir fechar a conta e ver se o que a gente planejou aconteceu, né? Então, governança é isso, é combinar o jogo, dar a direção para onde a gente vai, quem está junto, como que cada um faz sua parte, que recursos a gente vai usar. Então, combinar esse jogo do planejamento e depois acompanhar essa execução para que todo mundo tenha clareza do que está acontecendo, se a gente está indo bem, se a gente está indo mal, e lá no final a gente conseguir dizer se a gente ficou mais rico, se a gente ficou mais pobre, se a gente ganhou, se a gente perdeu. Então, com certeza, não é acho, com certeza. A gente, né, recebe muito, né, a turma assim aqui que você pergunta assim, tá, qual foi o lucro que você teve ano passado? Para cada 10 pessoas que você perguntar isso, 9 vão te responder que, olha, mais ou menos isso, mas tem que ver, porque tem que procurar, porque isso tá anotado, mas eu não sei assim, então assim, não tá pronto, isso aqui não tá claro na cabeça dele, né? Então, e muitas vezes fala assim, não, não tem como fazer essa conta, porque mistura já a soja com o milho, com o gado que eu tenho, e aí o dinheiro de um entra no outro, então eu não tenho esse controle, então eu não tenho esse controle. Então eu sei mais ou menos, eu sei se eu tenho dinheiro ou não, né? Saber se tem dinheiro ou não é olhar para o retrovisor, né? Se você tá sem dinheiro agora, você tá olhando para o retrovisor, o que aconteceu? Você não consegue ter nenhuma previsibilidade. Então, esse trabalho da governança está muito ligado à palavra previsibilidade. A gente conseguir olhar para frente e ter mais ou menos o rumo e conseguir comunicar isso com os sócios, que são meus irmãos, ou é meu pai, ou são meus filhos, e a gente está vendo a mesma foto. A gente acredita que o cenário é esse. Então, se for der certo, beleza. Se der errado, deu errado, mas a gente estava indo para lá e foi para cá. Mas tudo bem, a gente está sabendo o que está acontecendo, né? Então, vou avançar aqui na história, com uma história que ajuda, né, a contar o caso clássico, né, das coisas que acontecem aqui. Família tradicional da pecuária, 40 anos na atividade, 8.000 hectares de terra, rebanho de 7.000 animais, primeira geração, né? Aquele cara que tinha nada lá atrás da vida, construiu tudo e hoje está com 70 anos, tem 4 filhos. Um deles é o que ficou junto e cuida, toca com o pai, os outros 3 foram fazer suas vidas, né, nas suas carreiras, na cidade, em outros lugares. E essa, né, essa é a foto da família do senhor de 70 anos, com 4 filhos, que um cuida do negócio e os outros não. Então, o que estava tudo bem até hoje, tudo dando certo, funcionando, beleza, passou a ter problema, né? Por quê? Porque de repente, o pai morre. Então, isso aí é fato inevitável, todos nós, né? Então, e é um fato que a gente recebe muito esse caso aqui, né? Então, o pai morre aos 70 anos. E aí, o que estava tudo bem começa a ter problema, né? Por quê? Porque aí tem uma questão da gestão. Antes, aquele filho que sabia do negócio, acompanhava o pai, já não tinha tanta autonomia assim, porque quem mandava era o pai. Então ele fazia uma parte, jogava junto com o pai, mas, né, quem mandava era o pai dele. E aí agora, o pai dele morreu, agora vem os 3 irmãos que não entendem do negócio para querer saber. Para querer saber o que era, quanto fatura, quanto gasta, o que é isso que você está pagando, aonde vem o dinheiro, qual é a conta que usa, tá no CPF de quem. E aí a gente tem esse conflito natural, tá? Então esse é um cenário. Um cenário disso é o filho que está no negócio se sente incomodado pelo questionamento dos irmãos, fala assim, pô, os caras nunca vieram aqui, nem de férias esses caras vêm aqui, agora quer vir aqui dar pitaco no que eu faço, perguntar o que eu estou fazendo e questionar, saber se estão desconfiando de mim? O que é isso, né? Estou aqui a vida inteira, vocês nunca nem aqui vieram, eu que fiquei aqui para cuidar.
Ou o outro cenário, que eu também recebo aqui, que é o cara que fala, ó, eu tô aqui a vida inteira com meu pai e agora eu vou continuar aqui tocando, beleza? Só que eu preciso que vocês entendam, participem e aprovem o que vai ser feito. Porque se der certo, beleza. Mas se der errado, a culpa é só minha. Quero não, tá? Ou vocês vêm aqui me ajudar a entender isso daqui, ou cada um fica com a parte. A gente separa aqui, cada um fica com a parte e se vira. Vem cuidar do que é seu. Eu não vou aqui me arriscar para cuidar do que é dos outros, para depois ainda sobrar para mim, que fui eu que fiz cagada, né? Então tem esses dois cenários, ou seja, cria, né, uma turbulência nessa questão sucessória, né? Um outro ponto, né, dessas turbulências é que começa a ter a questão óbvia de inventário e partilha de bens. Então isso é óbvio, vai ter a transmissão do patrimônio. E é aí onde o produtor rural sempre, ou quase sempre, mas na maioria dos casos, tem um grande problema, que é o quê? Terra não valia nada antigamente, o cara está há muito tempo com esse tanto de terra, e agora a terra vale uma nota, vale um dinheirão. Qualquer pedaço de terra vale R$ 1 milhão, né? Qualquer um. Né? E se for um pedacinho significativo, vale alguns milhões de reais. E aí, quando você vai fazer a transmissão dos bens, né? É caro, né? Então, dependendo do estado que você está aí, 4 a 8% aí de TCMD é uma paulada, fora advogado, cartório e tudo mais. E aí o que é que tem? Esse dinheiro ele não existe em caixa. Ele está em terra. E aí tem que, muitas vezes, ou raspar o que tem. É comum a gente ver a turma assim, não, vende o gado todo, porque o gado é líquido, você consegue vender, e paga o inventário. Daí agora você não tem dinheiro para trabalhar na fazenda. Aí agora você arrenda a fazenda, né? Aí você arrenda a fazenda e não entende. Enfim, né? Então tem uma série de consequências que começa a ter um empobrecimento a longo prazo, ali no médio e longo prazo, mesmo tendo um bem que vale muito dinheiro, né? Justamente porque esse bem vale muito dinheiro. E a gente não se preparou para isso, né? Começa a ter uma questão, né, de dificuldade na gestão, né? Porque tem essas diferenças, né, entre sócios e irmãos nessa história, e aí isso aí começa a dificultar todo o processo, porque toda decisão agora, tudo que um resolvia, agora tem que ser resolvido entre quatro. E aí vira um problema, né? Porque fazer todo mundo entrar em acordo no mesmo acordo é difícil, né? Então, se nessa questão, nesse exemplo aqui, como eu vou falar de holding lá na frente, vou dar um detalhe aqui que é, na maioria dos casos, os imóveis estão em pessoa física. E aí, em pessoa física, quando você tem herdeiros, você tem 4 filhos, se um não assinar, nada feito. Então, tudo tem que entrar em acordo os 4 igual, né? Então, é aí onde começa a ter todas as divergências e diferenças, né? Ou o cara vende barato para resolver, né? Vende para se livrar daquele problema, vende tudo e vende abaixo do preço, ou fica com problemas produtivos ali, que o cara não tem dinheiro para investir, ou quer investir, mas o irmão já não concorda. Né? Não, a gente precisa tirar um financiamento para reavivar aqui a fazenda, subir a fazenda e voltar a produzir. Aí o irmão fala, nem a pau, não assino financiamento de ninguém, né? Tem que se virar com o caixa que tem. Então, você começa a ter, por conta dos aspectos legais, né, que de ter um herdeiros pelo Código Civil na pessoa física, começa a ter problemas financeiros e aí Só acaba fica toda a público, vai estratégia que comprar. existia de produção agropecuária, ela cai por terra aí, né? Se eu estava pensando em fazer uma renovação, se eu estava pensando em fazer um consórcio com alguma outra cultura, né, fazer alguma coisa diferente, pode esquecer que isso aqui acabou. Agora a gente vai ter que só pensar em sobreviver a essa ação, né? E aí, trazendo um estudo que a gente fez, né, em 2018 aqui, a gente tem no site da Trato, tratoconsultoria.com, tem um índice, você clica lá, tem um índice Trato. E aí você responde um questionário, esse questionário vai te fazer perguntas que no final sai um índice de governança, né? Então, não lembro se é de 0 a 10 ou de 0 a 100, eu não lembro agora de cabeça, mas sai um índice dizendo a sua nota de governança é tal e você deveria ter X ações aqui para melhorar o seu nível de governança. Então, a partir dessas informações que as pessoas deram lá em 2018, com esse índice, a gente movimentou bastante na época o pessoal responder,
Das pessoas que responderam, né, 71% das pessoas falaram que não existe protocolo familiar, ou seja, um acordo por escrito das regras da família, das regras sucessórias, né? Um acordo por escrito, né? Ó, a gente tem regras aqui, tá? Então, 71% diz que não tem e 29% diz que tem. E eu duvido desses 29% que diz que tem, porque na prática é raro isso acontecer. Você pode ter um combinado, algo que, olha, isso aqui meu pai sempre falou isso, sempre disse que queria que fosse desse jeito, ou entre os irmãos a gente já combinou, é isso, mas isso é de boca, tá? Escrito, um protocolo familiar com as regras, eu duvido, tá? Esses 29% aí tá sobreestimado. Mas tudo bem, foi isso que responderam, né? Depois a gente perguntou sobre, né, existe algum programa para a capacitação profissional de sócios e herdeiros? E aí 80% diz que não, 21% diz que sim. Considerando que o cara que respondeu isso é um cara que já está pensando nesse assunto, para entrar no nosso site, está em contato com a gente, é a pessoa que já está olhando para esse viés aí da governança, da sucessão familiar, né? Então eles falaram que sim, né? 21% tem, né, algum programa de capacitação. Então o que é esse programa de capacitação? Olha, o cara que quiser vir aqui trabalhar na fazenda, né, os filhos nossos, que hoje são crianças, mas no futuro podem querer vir, se eles quiserem, for da vocação deles, a gente paga a formação dele, a gente paga a faculdade dele, a gente paga o MBA, a gente paga alguma espécie de formação para que ele venha trabalhar aqui. Então, isso é um programa de capacitação, tá? Então, algumas pessoas fazem isso, algumas famílias preparam isso. Uma outra pergunta, que essa é onde a gente vê, né, realmente a questão da governança, do você ter poder sobre o seu negócio. Para a sua fazenda, existe orçamento de receitas e despesas anuais, ou seja, um planejamento orçamentário consolidado do negócio inteiro. Não é orçamento de quanto vai custar a lavoura, não é só isso, é todo o resto que envolve, incluindo a parte administrativa, incluindo a parte não operacional, incluindo o dinheiro que vai para os sócios, dinheiro, né, que tudo que é pago por este negócio, tudo que movimenta nesse caixa desse negócio, se existe esse orçamento. Eu acho que esse índice está bem errado aqui, né? 51% diz que não, 49% diz que sim. Eu duvido que 49% tenha esse orçamento escrito, validado, conversado entre os sócios, tá? Então, quando a gente fala de governança e previsibilidade, a ferramenta é essa, orçamento do ano. E aí o orçamento do ano ele tem que ser feito antes do ano começar, aí pode ser o ano calendário ou o ano agrícola, né? Aí depende, o ano safra, se está mais na agricultura, a turma gosta de ver a coisa de julho a junho, né? Mas se não, de janeiro a dezembro. Então você ter a previsibilidade do caixa. Dizer assim, ó, mês a mês, tudo que vai entrar, tudo que vai sair, começa o mês assim, termina o mês assim. Começa fevereiro assim, termina fevereiro assim. Começa março assim, termina março assim. Você tem o ano inteiro. Aí muita gente fala assim, mas planilha aceita tudo. O que você colocar lá, você colocou. Quero ver sair do jeito que você colocou, né? Você tá hoje pensando numa coisa, semana que vem sai uma notícia, o adubo dobra de preço, todo esse seu planejamento foi por água abaixo. Realmente, existe o planejamento e existe o orçamento. Aí depois você vai fazer o realizado e vai acompanhar o orçado e realizado. E aí você vai entender aonde você acertou, aonde você errou e por que você acertou e por que você errou aquilo dali. E aí que vem os aprendizados para no próximo ano você ser mais assertivo no orçamento. Para que precisa do orçamento? Eu não vou detalhar muito isso daqui, porque vive um assunto, né, muito financeiro e tal, mas só para dizer uma coisa bem óbvia aqui, que é o que a gente realmente enxerga, que é aqui que separa quem tem alguma governança, alguma gestão de quem não tem, tá? Quando você tem o orçamento, você consegue antever falta de dinheiro com meses de antecedência. Então é muito comum aqui a gente, no final do ano, faz o orçamento do cliente, fala, gente, vamos lá, com a estimativa de receita do próximo ano. Como é que eu faço isso? Bom, você tem soja? Quantos hectares de soja? Tantos hectares. Quanto você acha que vai ser a produtividade estimada? Eu acho que mais ou menos 60 sacos. Qual é o custo estimado disso? Você vai preenchendo isso. Então, estimado de receita, estimado de despesa. Que investimentos vocês estão na agulha para fazer agora? A gente vai
vai abrir mais tantos hectares de área, vai pegar uma área Y, a gente vai comprar alguma coisa, tá no plano nosso. Se tiver dinheiro, eu faço. Se não tiver, eu não faço. Não, mas põe no plano o que você acha que vai fazer. E aí você vai colocando. O que é comum a gente ver? O cara começa o ano com dinheiro, que virou o ano, com dinheiro em caixa, né? Os que viram com dinheiro em caixa, né? Alguns viram sem dinheiro nenhum, porque né, é bem no fim do ano que ele fica sem dinheiro. E aí ele vira com janeiro positivo, março, abril, aí quando você vê junho, menos 2 milhões. Aí, né, dali para frente tá tudo negativo, né? Porque se julho tá menos 2 milhões, dali para frente tá ficando tudo negativo. Aí, por que julho menos 2 milhões? Não, porque tem um financiamento que a gente paga em julho, né? Tá, mas aí você tem que remontar o financiamento, você vai pegar e pagar. Vou. Então tá bom, vamos lá, colocar o mês que você pega, o mês que você paga. É frequente a gente olhar que esse desencaixe de 2 milhões, eles só iam ver isso, não é faltando 6 meses antes, eles só iam ver isso faltando uns 30 dias. Com 30 dias antes é que o cara descobre que falta 2 milhões no caixa dele. E aí vira aquele vucu-vucu de correr atrás de dinheiro, de antecipar contrato, de pedir, trocar, né, contrato de recebível, de vender alguma coisa, tocar vender alguma coisa para poder pegar o dinheiro. Isso a gente vê com frequência aqui, tá? Então não é de um, não é de dois, é de quase todos, quase todos. E aí você viu isso 6 meses antes. 6 meses antes deu tempo de você procurar um financiamento, de você antecipar um contrato com calma, de você não fazer um investimento. Pô, não vou fazer esse investimento, porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. Se eu for tirar um financiamento, eu tenho 6 meses para trabalhar esse financiamento, conversar com o banco, mais de um banco, fazer projeto. Tenho 6 meses para pensar nisso. E agora, com 30 dias, tem o que fazer. Você vai morrer na faca cega, vai pegar dinheiro caro, juros de agiota. Você não vai pegar plano safra, nada disso, né? Então, essa antecipação, para quem está na operação, né, de ver um orçamento, ver com clareza o que vai acontecer com o caixa, e para quem tem sócio, é mostrar para o sócio, ó, a foto é essa. Se tudo der certo, esse é o campeonato que a gente vai jogar esse ano. E aí você traz para o sócio que não está na operação tranquilidade de que as coisas têm rumo. É porque a percepção do sócio não operacional é que a coisa está sem rumo. Fala, não sei, rapaz, o negócio lá tá indo, mas não sei como, né? Vamos ver o que vai dar. Eu recebi aqui, né, esse mês passado, um irmão e uma irmã, né? A irmã mora na Espanha há 30 anos e o irmão que toca fazenda no Pará há 30 anos. E aí ela fala assim, cara, sabe qual é o dia que eu recebo a informação se deu certo ou deu errado alguma coisa? No dia 25 de dezembro, quando a gente faz o almoço de Natal. No almoço, meu irmão vem com a planilha e me entrega. Fala assim, foi isso aqui o resultado desse ano. Você ficou me devendo 30 mil. Porque fez um acerto com ela, comprou, vendeu, trocou, não sei o que lá, você tá me devendo 30 mil. Ela fica desesperada com isso, porque ela fala: Não, eu nunca sei o que vai acontecer. Ele não me fala. Eu peço para ele me passar, né, uma planilha do que ele está fazendo. Ele não me passa, ele não me avisa, ele só faz. E o pior é que o cara é super competente, faz um trabalho muito bom. Ele, para tocar o negócio, ele é muito bom, só que ele não comunica com ela. E se ela soubesse meses antes que ela ia ficar devendo 30 mil para ele, ela tinha se preparado para ter 30 mil para dar para ele, né? Não tem problema ter dado 30 mil negativo se o negócio deu errado, né? Mas ele pega de supetão a pessoa. Então o sócio que não está no negócio, ele fica numa situação muito difícil de não sei o que está acontecendo. Então quando você tem um orçamento que traz essa visão e depois acompanha a evolução desse orçamento ao longo do ano, fazendo fechamentos trimestrais ou até mensais, se quiser, aí você consegue comunicar. Gente, ó, a gente orçou que a receita ia ser 5 milhões, mas a gente fechou agora o primeiro trimestre, consolidou 4.500, tá? 500 mil a menos do que a gente achou. Tá? Por quê? Porque o preço caiu, porque, sei lá, né, o que aconteceu? 4.500, opa, então já vamos reajustar esse caixa com esse novo cenário, 500 mil a menos, 1 milhão a menos, opa. O custo, ó, a gente orçou que o custo ia ser 1 milhão, já deu 2. Opa, peraí, né? Deixa eu me organizar aqui, porque já estou vendo que aquela conta não vai funcionar. Então, isso daqui, né? Tô até gastando tempo com isso daqui, porque isso aqui é o divisor das coisas, é você conseguir fazer um orçamento, comunicar com os sócios, entre irmãos, pais, filhos, ter clareza de qual é o campeonato que a gente está jogando, para ninguém ser pego de surpresa. E o outro
Outra pergunta que a gente faz, né? No seu negócio, você entende que existe segurança estrutural para fatores não controláveis? Ou seja, um plano de ação para fatores não controláveis? Então, o que é um fator não controlável? É tudo aquilo que a gente não está na nossa alçada. Então, questão climática, se vai chover ou não vai chover, se vai dar geada ou não vai, a gente não controla isso. Crise econômica, a gente não controla isso. Falecimento do sócio que está lá na operação, a gente não controla isso. Agora, a gente controla o nosso plano de ação para quando esse tipo de coisa acontecer. Então, normalmente, qual é o plano de ação para esse tipo de coisa? Normalmente é ter uma reserva de caixa mínima. Isso aí tem muita gente que faz esse acordo e cria uma reserva de caixa mínimo. A gente tem que ter, no mínimo, X milhões ou X mil, né? Guardado em algum lugar, porque se der uma bosta muito grande, a gente tem isso daqui para resolver. Tá? Então, algumas pessoas têm isso num caixa que fica aplicado, né? Fica aplicado rendendo ali uns juros, mas tem um caixa. Tem a questão, né, que a gente vai falar aqui também da holding, né, que aí tem uma previsibilidade de transmissão de cotas, que isso faz com que seja menos um assunto não controlável, né, que já está combinado aquilo dali. Quando isso acontecer, qual é o caminho? Se alguém quiser sair do negócio, meu irmão falou que quer sair, quer a parte dele, que ele não quer mais ser sócio nosso, não. E aí? Como é que a gente compra a parte dele, que a gente não tem dinheiro, né? Então, esse é um fator não controlável, né? Um sócio que está saindo fora. Então, quando você planeja isso antes, você cria mecanismos de ação para quando isso acontecer, a gente já discutiu isso antes, né? Então, a gente tem uma ação para isso. Então, esse slide aqui fala, né? Por que a gente tem que criar esse modelo de gestão para a família? Porque a gente tem que ajustar o interesse de cada pessoa para, a partir daquele interesse individual, a gente conseguir equilibrar a empresa com as escolhas do ambiente familiar, tá? Então, é isso que, em algum momento, lá na frente, os filhos vão olhar para um negócio que o pai trouxe a vida inteira e querer fazer parte. Pô, eu quero continuar nisso daqui. Por quê? Porque é um bom negócio, porque é um negócio que traz a história da minha família, porque eu vejo isso como um negócio organizado, tá? É um negócio que dá dinheiro, que paga a minha vida, então maravilhoso. O que que acontece no contrário, tá? Eu já ouvi isso de sucessores, né? No começo do trabalho. Pergunta assim para eles, né? Pô, os caras já numa faixa de 30 anos ali, os pais na faixa dos 60, 70. Você pergunta assim, cara, você já pensou em vir para cá? Tem ideia de, né, que você pensa de futuro aqui da fazenda e tal? Aí o cara fala assim, rapaz, se isso um dia for minimamente organizado, eu tenho coragem de vir. Mas do jeito que é hoje, dou conta não. Porque isso, esses caras que me falaram isso são 4 irmãos que são donos, né, de fazenda, sócios, 4 sócios irmãos, né, que receberam isso de herança lá no passado e cresceram o negócio. Eles tocam aí 5 atividades diferentes. Então, eles têm café, eles têm cana, eles têm gado, eles têm eucalipto, eles têm soja, eles têm pivô, eles têm área arrendada, eles têm área que arrendam deles. Não é uma salada. Tem coisa em São Paulo, tem coisa no Tocantins, é um monte de coisa diferente. E, e os filhos deles falam assim, rapaz, do jeito que é isso daí, não dou conta não, velho. Dou conta não, porque eu sei o desgaste que eu vivi a minha vida inteira vendo os meus pais, os meus tios, né? Arranca rabo, pau quebrando, eles não sabem o que tá. Eles vão fazendo, não planeja nada, não tem controle de nada, não tem prestação de conta. Eu não quero, não, isso não, tá? Um deles, que até o cara é agrônomo, né? Falou, pô, sonho da minha vida, é óbvio que eu fui fazer agronomia, porque meu sonho é trabalhar nisso daqui. Daí o cara já tava com 35, com um baita emprego na Bayer, baita emprego na Bayer, já há 10 anos de carreira lá. E ele falou: não, meu sonho sempre foi isso. Agora, até hoje, ninguém nunca falou um pio sobre isso pra mim, nem o meu pai, nem ninguém. E do jeito que eu vejo eles lá, eu não consigo, eu não dou conta. Eu fico com eles, eu vou nas férias pra lá, fico com eles ali, eu fico desesperado quando eu tô perto deles. Que eu vejo como eles são desorganizados, eu vejo como eles se desgastam para tocar aquilo dali. E olha, não dá pra mim não, tá? Então, olha como a organização, a clareza de papéis, as funções, a hierarquia, o planejamento,
né, como as coisas são tocadas e comunicadas fazem a percepção dos futuros sócios, né, em querer ou não querer fazer parte daquilo, né? Então, esse, para mim aqui, né, já estou nesse trabalho aqui já desde 2018, fazendo esse trabalho com famílias, para mim fica muito claro, e foi o que me trouxe para esse assunto, né, desse trabalho foi isso também, porque eu também venho dessa origem de trabalhar com família, né, com a minha família. Fica muito claro que o indivíduo ele tem que estar muito bem resolvido sobre o que é a vocação dele, o que ele quer para a vida dele e como ele enxerga esse negócio. Se ele está mal resolvido com a vocação dele, está fazendo um negócio que ele não quer, não gosta, não tem aptidão, mas é isso que escolheram para ele e ele está lá. Se a função dele, se o dia a dia dele não é o que ele gosta de fazer, esse cara tá no lugar errado, a gente tem que tirar ele daí, porque ele vai ser infeliz. E o cara infeliz, ele não vai render nunca no trabalho dele, né? E muitas vezes tem essa carga de falar assim, pô, eu não tenho escolha. É isso é do meu pai, eu tenho que tocar isso daí, mas eu não gosto, né? Ou não gosto do jeito que é feito hoje, né? Do jeito que meu pai toca, não dá para mim isso daí, né? Então, essa discussão de entender as pessoas profundamente para que elas realmente demonstrem as suas intenções é o que faz a diferença do nosso trabalho aqui, é conseguir se conectar com elas para que elas digam de verdade o que elas querem. Hoje eu fiz uma reunião com o pessoal que já tem um tempo que a gente acompanha, e eles têm essa importante, né, decisão aí dessa área que eles estão recebendo aí do pai deles, se eles vão arrendar ou se eles vão tocar. E aí um dos filhos, né, falou: não, eu quero tocar, eu quero ter essa operação, mas meus irmãos não querem, né? Não quer, mas, pô, se eles não topar, não vou fazer. Aí você vê um cara querendo crescer, querendo tocar o negócio e os outros três querem, não tem interesse. Inclusive, um fala assim: faz a parte que tá dando certo até hoje, eu já não quero. Imagina essa que é incerta, que a gente nem sabe o que vai dar, né? Esse pedaço novo aí que veio do pai deles. É... Que a história é longa aqui, se eu for explicar a história deles aqui, vai ser meia hora só dessa história, mas assim, né? Eles precisam tomar uma decisão. Mas é claro que esse filho que já não quer, a gente tem que dar caminho da saída para ele. A gente tem que arrumar um jeito dele ir para onde ele quiser. Ele vai para PQP, ele só não fica aqui, que ele não quer ficar aqui. E é o cara que trava o negócio, é o cara que quando vem a importante decisão, ele some, que quando vai documento ele não assina, porque ele não queria estar ali, ele não queria resolver nada daquilo, né? Então, dá a saída para esse cara, né? Pega uma parte, separa para ele, fala: isso aqui é teu. Pega o dinheiro, fala o que você quiser, vai ser feliz, some daqui, né? Ou fica aqui, mas fica sabendo que o trabalho é esse. Se você não gosta de trabalhar aqui, não fica aqui, né? E a outra irmã, que quer crescer, quer fazer o negócio aumentar e tudo mais, eu também falo para ela assim: e se você arrendar isso daí do seu pai e separa dos irmãos aí? Pede aí um adiantamento financeiro aí, pega um financiamento, sei lá, se vira, mas toca você, seus irmãos não querem, mas você quer, né? Então, essa autonomia para resolver a vida de cada um é muito importante, porque senão o cara fica se sentindo preso, fica sentindo que eu tô aqui por obrigação, né? E isso é um negócio muito ruim para quem tá embaixo, né? Entre irmãos isso é muito ruim, entre os filhos isso é muito ruim. Então, que seja assim, ó, eles escolham. É uma escolha. Eu gosto disso aqui, eu quero isso daqui. Eu posso ser sócio disso daqui e não ter atuação, mas eu trabalho como sócio. Eu participo do planejamento, eu aprovo o orçamento, eu acompanho o realizado e o executado só, mas eu não trabalho aqui. Eu não venho aqui todo dia, não tenho função, não tenho cargo, não tenho salário, tá? Não trabalho aqui, mas participo dos lucros e dividendos, por quê? Porque eu sou sócio da empresa, né? Bom, uma coisa importante que eu gosto de trazer aqui essa imagem, né? Que fala sobre, para mim isso mostra assim, é a natureza da empresa familiar. A natureza da empresa familiar é perder escala. Onde você tem um dono, você tem dois filhos, já virou três. Cada filho tem dois, três filhos, virou 9, já virou 12, virou. Quando você vai ver, tem 16 pessoas. Quando começa a juntar com a esposa, com os filhos, aí virou 30 pessoas no negócio. Então, a cada geração, o seu negócio perde escala. Onde era um dono de 1.000 hectares é uma coisa, dois donos de 1.000 hectares é 500 para cada um, 20 donos de 1.000 hectares, né? Então é 50 para cada um, já começou a ficar um negocinho pequeno. Então aquela escala que existia já não existe mais, né? Então
o que que o que a gente cutuca com isso daqui, né? É que uma empresa familiar ela tem que crescer. Porque se ela não crescer, ela está automaticamente diminuindo. Para quem tem filhos, né? Quem não tem filhos, aí é outra história, né? Mas para quem tem filhos, a empresa está diminuindo. Então, ela tem que crescer. É porque muitas vezes a gente recebe a turma que fala assim: não, eu quero só manter o que eu tenho, se eu manter tá bom. Não, você tem que crescer. Você crescer minimamente para poder pagar os reinvestimentos, para poder pagar a depreciação das benfeitorias, para você ter dinheiro em caixa para eventuais problemas, né? Então, aquela mentalidade de eu só quero manter isso daqui, na verdade você está diminuindo no longo prazo, né? Um outro ponto aqui que eu gosto de colocar também é que existe, pensando na questão de sucessão, né, trabalhando família junto, que existe o choque de gerações, né? Então, é natural que os mais velhos, a base, né, da pirâmide dele seja proteção. Aquilo que é prioridade para ele é proteger o que ele já tem, poupar e acumular, crescer e diversificar, ele já menos. E especular é que ele não quer mesmo, tá? Porque ele já tem muito a perder, ele não tem que especular mais nada. O jovem é o contrário. O jovem é especulação pura, ele tem tudo a perder. Na verdade, porque ele não tem nada, né? Então, assim, ele não tem nada para perder. Então ele tá querendo colocar o seu lugar, querendo se achar, querendo ter uma vocação que lhe dê relevância, quer ter uma vida melhor. Então o jovem que não tem nada, ele quer arriscar, né? Ele quer arriscar, ele quer crescer, quer diversificar, poupar e acumular já menos. Proteger é a última coisa que está na mente do cara de 20, 25 anos, né? 30 anos. Proteger, o cara está mais preocupado em crescer, em prosperar, em fazer resultado, né? Então, quando você junta essas duas figuras, vai dar conflito. Então, é comum você ver o jovem que acabou de se formar na faculdade, agronomia, veterinário, né? O cara volta, né, da faculdade sabido pra caramba. Daí ele volta e encontra um negócio de baixa tecnologia, sem gestão, negócio, né, do estilo que o pai dele sempre tocou. E aí ele vem cheio das ideias. Não, a gente agora vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai plantar, vai plantar soja nas áreas de cana, vai fazer um rebuliço aqui no negócio. Aí já bate de frente aonde? No pai que fala: aqui não, fera. Eu vou fazer o que eu já fazia, tá? Se você quiser, você vai procurar um outro lugar para fazer. Eu escutei de um pessoal, inclusive eu vou amanhã lá neles fazer reunião do conselho deles. O cara é agrônomo, né? Formou na faculdade, na Exalc. O cara voltou o doutor, né? Voltou o bichão da intensificação de pastagens e tal. E aí, quando ele chegou na fazenda do pai dele, ele veio cheio de ideia. E aí né, o pai dele deu abertura para ele, beleza, vai indo. Aí ele quis fazer lá que para época era um experimento, né? E que ele estava fazendo tanto de experimento lá na faculdade, ele falou: não, pai, a gente vai separar esse pedacinho aqui que eu vou fazer um teste, né? Eu vou fazer um experimento aqui. Aí o pai dele falou: meu filho, isso aqui não é a FAPESP, não, tá? No lugar de fazer experimento é lá na faculdade. Aqui tem experimento, não. Isso broxou o cara de um jeito que o cara carrega isso até hoje, né? Então, assim, ele já tem 20 anos de formado, 25 anos de formado, e na conversa lá, a gente alinhando essa questão de societário e tal, o cara deixa essa mágoa assim, fala: meu pai me podou aqui há 25 anos atrás, e eu tive que buscar meu caminho fora. Então, aí o cara foi para assistência técnica, foi ser um profissional de mercado, e aí agora, né, 5 anos atrás que ele voltou para tocar a fazenda porque o pai tá velho, né? Então você vê como o cara guardou essa mágoa aí de ter sido podado logo na chegada, né? Falou: isso aqui não é FAPESP não, tá, fera? Pesquisa você vai fazer lá na faculdade. Aqui é lugar de trabalho com resultado, né? Então, olha como esse choque de gerações pode gerar, né, a falta de interesse dos mais novos, de querer sair e tudo mais, e que tá tudo bem se o jovem quiser sair também e buscar o seu caminho, sua vocação, entendendo que no futuro tem um patrimônio que ele vai precisar tocar e que provavelmente vai ter irmãos de sócio, então toda essa conversa que eu estou dizendo aqui faz sentido. E um outro gráfico que a gente coloca assim, que é a idade ideal, né, o ciclo de produtividade do gestor de propriedades rurais, né? Então, qual é a idade ideal para ser líder de um negócio rural? Então, aqui, não sei se eu estou com alguma coisa que eu possa apontar aqui, acho que tá, né? Dá para ver, é isso, agora dá para ver. Então,
O cara com 25 anos, ele produz muito pouco ainda, né? É um trabalho muito braçal, mas de pouco resultado. O cara se desgasta pra caramba para ter algum resultado. E do 25 aos 40 é onde ele ganha muita experiência com energia, conhecimento, e a gente entende que a idade ideal ali está entre os 35 para 40, até os 55, 60 anos. Essa é a idade ideal do cara que está pronto para tomar grandes decisões, que está pronto para lidar com as adversidades aí da vida, né? Do fiscal que chega lá para te ferrar, do vizinho que está fazendo alguma coisa lá na tua divisa que você devia ir lá e se impor, do cara que te compra e quer te passar a perna, da equipe que não está funcionando. Então tem um monte de coisa aí que não é só técnico, né? É experiência de vida. Então, a gente tem essa visão de que um cara de 25 anos, provavelmente, ele pode ser tecnicamente maravilhoso, mas ele ainda não está pronto, não tem maturidade para tomar certas decisões sobre patrimônio, sobre produção, sobre questões legais, né? E, ao mesmo tempo, a gente fala, bom, então quer dizer que o cara de 65 anos, ele começa a perder perna. Tem uma hora que ele não aguenta mais o serviço. É desgastante, é físico, tem que subir na caminhonete, tem que descer da caminhonete, tem que abrir porteira, tem que carregar coisa, tem que viajar a longa distância, tem que acordar muito cedo, tem que voltar tarde. O cara começa a perder perna. Então a gente entende que o cara ali que passou dos 60 anos, não é que a gente vai tirar ele da fazenda e ele vai se aposentar. Ele tem que vir para uma outra posição. É a posição do conselho, conselheiro da empresa. Eu sou dono dessa empresa, mas eu não tenho atividade no dia a dia da empresa. Eu posso escolher uma atividade para eu fazer, mas o novo líder é meu filho de 40 anos. Ele é que toca aqui a operação. Eu participo do planejamento, aprovo o planejamento, eu sou o dono. No fim das contas, a caneta aqui é minha, mas eu que aprovo o que ele vai fazer. A gente combina o jogo, aprovo e ele vai executando e vai prestando conta para mim. Esse é o cenário ideal aqui, né, dessa sucessão, né, de você ter um jovem, né, de 35. Eu tô nessa faixa, então eu gosto de falar que é jovem ainda, né? O jovem de 35, 40 anos, é, que está apto agora, né, a realmente receber ali a responsabilidade de uma propriedade rural. E seguindo aqui, né, então eu gosto de colocar essa imagem para ficar bem claro que todo negócio familiar ele tem 3 esferas, tá? Então, uma esfera é a sociedade, quem é dono desse negócio, quem de fato responde legalmente por isso e tem o poder de comprar, de vender, de vetar, né? Quem é sócio disso? Porque quem é sócio e é dono de um negócio precisa ser remunerado, né? Precisa receber como sócio dos dividendos, né? Tem que receber como sócio a partir do lucro. Se não tiver lucro, não tem como receber, né? Mas a partir do lucro tem que receber. E a gente elabora nessa esfera da sociedade um acordo de sócios, um documento legal sobre as regras da sociedade. O outro núcleo é a gestão da empresa, que é outro assunto, tá? Então, a gestão da empresa é o diretor da empresa, os gerentes da empresa. Então, é de fato a empresa que é gerida ali dentro do negócio. Aqui, quem trabalha tem salário. Tá? Então, se eu toco a operação, eu tenho que ter uma função e ter um salário de acordo. Se eu sou o diretor, quanto ganha o diretor de uma empresa como essa? Que fatura ou quanto essa empresa fatura? Então, eu tenho que ter se eu for sócio, eu tenho um prolabore, né? Que é a remuneração pelo trabalho. Então, pelo trabalho, pela função. Tá? Não tem prolabore por ser sócio. Sócio é retirada de sócios ou dividendos, né? Do lucro. Então, eu tenho um salário porque eu tenho uma atuação, e aqui a gente gera um acordo, um documento que é o código de conduta, que são as regras da empresa, tá? As regras para os funcionários da empresa. E o outro ambiente é o ambiente família. Tá? Então, a gente tem que separar o que é sociedade, o que é a gestão da empresa, do que é família, porque aqui é um outro assunto. Tá? Então, tem gente que é sócio e é da família, mas não está na empresa. Tem gente que é da família e não é sócio, mas está na empresa. Então, vou dar um exemplo. O marido da filha, o genro, né? Função boa, né? Cunhado, é família, mas ele não é sócio. Ele não é herdeiro, não é sócio, pelo menos não hoje, né? E ele trabalha na empresa. Então ele está nessa esfera, mas não está nessa daqui. Não tem que participar de acordo de sócio, de direção, de aprovação de nada. Por quê? Porque ele não é sócio da empresa. Então,
Tem gente que é funcionário da empresa e não é família nem é sociedade. Tem gente que é só sócio. Tem um sócio, eu tenho aqui uma participação de um sócio. Nem é familiar e nem está na empresa, tá? E da família, o que se discute no ambiente da família? Os benefícios de ser familiar que essa empresa paga. Tá? Então, às vezes, a fazenda paga o plano de saúde, a fazenda, dá um carro pro filho, a empresa paga uma viagem para todo mundo no final do ano. Tá? Então, que benefícios essa família recebe por ser, né, por pertencer a essa empresa, ou essa empresa pertencer à família, né? E aí, isso daqui tem um documento que a gente elabora, que é o protocolo familiar. São as regras da família sobre esse assunto. Então, o protocolo familiar e acordo de sócio, eles são muito parecidos, tá? Só que o protocolo familiar, ele não tem poder jurídico. O acordo de sócios tem, tá? O acordo de sócio é feito na PJ. Então, uma empresa com o CNPJ, você tem lá o contrato social registrado na junta comercial e você cria um acordo de sócios. Isso aqui é um documento legal. Isso aqui você processa o outro sócio na justiça com isso aqui. O protocolo familiar não. O protocolo familiar é um acordo entre civis, entre pessoas que não tem valor jurídico, mas tem o poder da moral, né? Tem valor moral e você combinou, você assinou isso daqui, você sabia da regra, tá? Então, o que diz aqui? No caso de falecimento, quem que vem no meu lugar? No caso, de impossibilidade, quem pode assumir, quem não pode? Os cônjuges podem entrar na empresa ou não? Os nossos filhos podem entrar na empresa ou não? Com que condições? Como que eles serão preparados para isso? O uso da propriedade por familiares. Ah, o meu sobrinho quer montar uma fábrica de perfume. Dá para ceder um pedacinho lá no cantinho, lá que dá na estrada, lá um 20 por 20 para ele montar um barracão? Se a família entender que pode, pode. Reescreve isso daí e deixa claro, combinado. Porque isso é muito comum. Lá no futuro, alguém questionar. Falar, mas quem deixou ele construir um barracão aqui para fazer fábrica de perfume? Ah, foi meu tio. Não. Ué, e o tio não é dono sozinho? Como é que ele deixou isso fazer? Como é que o cara tem um pedaço dentro do pedaço de terra e ninguém participou dessa decisão? É por isso que isso tem que ser bem combinado, bem escrito, para que lá na frente, ó, isso aqui foi o combinado, tá aqui, ó, seu pai assinou, tá? Ele tá dizendo que não sabia, mas ele assinou, tá aqui o papel, tá? Então, esse é o caminho. E aí, assim, basicamente aqui, né, o desenho de sociedade aqui é executivos, ou seja, quem está na atividade, o gerente, o diretor, o familiar que está ali, é quem propõe alguma coisa, fala, olha, a gente vai plantar mais 100 hectares de tal coisa ano que vem, a mais. Precisa os sócios aprovarem, então precisa que os sócios avaliem e aprovem, e aí ele implementa o que foi aprovado e passa a informação para os acionistas controlar, né? Então, o orçamento do ano, quem está na função, né, inicia, passa para os sócios aprovam ou negam, né? Ele implementa e depois presta conta para os sócios. Esse é o cenário ideal. Tudo bem até aqui? Vou pular aqui para o assunto da holding aqui, tá? Porque para a gente fechar depois o conteúdo todo, porque como eu falei, o jurídico é um dos pilares, né, do nosso trabalho. Eu não vou muito em cima de pessoas aqui, não vou muito em cima do financeiro, né? Falei um pouco de cada coisa aqui, de estratégia de negócio também. Foquei mais na questão da família, né? Porque o tema aqui de sucessão e tal, e a governança, mas vou colocar aqui agora a parte do jurídico e a holding familiar é uma dessas ferramentas, tá? Então, assim, de maneira bem simples, assim, o mais simples possível, né? Se tiver algum advogado aqui, você vai ver que eu estou falando da coisa mais simples possível, não vou entrar em tantos detalhes, que eu não sou advogado, mas a gente tem nossos advogados aqui, equipe jurídica nossa, né? Mas, assim, é o nível que todo mundo pode entender a lógica disso, tá? E aí, óbvio que isso abre um leque para um monte de detalhe, né? Então, o que é a holding familiar ou holding rural? Depende um pouco de como a gente trata esse assunto, mas a holding é uma empresa que você abre e aí você coloca os seus bens dentro dessa empresa. Então, ao invés de você ser dono da fazenda, o seu CPF está lá na matrícula do imóvel. Quem é o dono? Aí tem o CPF seu. Você é o dono da fazenda. Agora vai ser diferente. Você abre uma empresa
E a empresa é que é dona do imóvel. Então, lá na matrícula do imóvel vai ter o nome de uma empresa. Agropecuária José da Silva Limitada. Pronto. É o dono dessa empresa, desse imóvel. E você é dono da empresa. Então, muda a figura, tá? Então, quem é o dono da fazenda? Não continua sendo você indiretamente, mas indiretamente. Diretamente existe uma empresa que é dono dessa fazenda e eu sou dono dessa empresa agora. Qual é o benefício disso, né? Então eu vou botar no próximo slide aí que tem 3 benefícios, né? Benefício tributário, que é você possivelmente pagar menos imposto na hora que transferir isso para os filhos, ou a questão da operação, os contratos de arrendamento, contrato de parceria, a operação que você tem, muitas vezes é vantajoso fazer isso dentro da PJ, e outras vezes é vantajoso que fique na pessoa física mesmo, tá? E é onde existe uma separação entre o imóvel e a operação que é tocada em cima, tá? Então, essa operação pode ser na pessoa física ou pode ser na pessoa jurídica, depende do caso que se enquadra. Então, basicamente, é você abrir um CNPJ e integralizar cotas dessa empresa com o imóvel que é seu. E aí tem uma disputa em cima disso, porque na teoria você teria que pagar ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, né? Então, você teria que pagar uma alíquota de ITBI que é municipal. Mas existe uma jurisprudência de que se você é dono da empresa e você é dono da fazenda, você está integralizando esse capital e você pede isenção desse ITBI. Tá? Então, existem muitos municípios no Brasil, depende da comarca, depende do município, em que você isenta esse ITBI. Você paga 0 ITBI e passa para dentro da holding. E agora o dono da empresa, o dono do imóvel é uma empresa e você é o dono desse imóvel. Em algumas situações, você faz um acordo e paga um ITBI bem menor do que deveria ser, né? Então, esse é um assunto. A outra questão é a operação que você tem em cima do negócio, tá? A melhor combinação que se tem hoje no Brasil, que se tem muitas vantagens em ser produtor rural pessoa física, tá? É que você tenha a atividade em pessoa física, no seu CPF. Recentemente a gente recebeu uma informação aí, né, que saiu todo mundo falando, agora todo produtor rural vai ter que ter CNPJ. Mas esse CNPJ do produtor rural, que ele já existe em São Paulo, então quem é de São Paulo sabe disso, que você faz a inscrição lá, sai um CNPJ, tá? Ele é um CNPJ apenas cadastral. No fim das contas, a sua atividade vai ser tributada na pessoa física, no imposto de renda de pessoa física. Por mais que você tenha um CNPJ, eu tenho um CNPJ, 25.342 mil contra, você tem um CNPJ, mas a sua tributação é lá na pessoa física, vai sair lá na abinha de atividade agropecuária e você vai pagar em cima disso, tá? A melhor configuração é você ter os seus imóveis na pessoa jurídica, dentro dessa empresa, e você atuar na pessoa física. Porque a contabilidade da pessoa física é mais simples e em muitas situações ainda, porque aí vem as mudanças tributárias aí, né, aí para frente, mas ainda é mais barato, paga menos imposto no fim das contas e é mais simples se você operar na pessoa física. A turma produtor rural muitas vezes está acostumada a lidar com o contador ali que sempre fez aquilo para ele, sempre fez o imposto de renda dele, ele lidou com as coisas dele, na pessoa física. E normalmente essa turma da contabilidade que mexe com pessoa física, quando vai para a jurídica, eles se perdem um pouco porque existe um grau de complexidade maior. Então, muitas vezes a gente vê a turma falando, não faz isso, não vai para a pessoa jurídica, que isso não é bom. Você vai pagar mais, isso aí é tudo furada e tal, mas é justamente por não compreender, né, os mecanismos que tem, tá? Mas que num cenário ideal, você trabalha na pessoa física, faz um contrato de comodato, ou de parceria rural, ou de arrendamento, depende aí do que pode se encaixar, mas você faz um contrato com a empresa que é dona da fazenda. E aí você está arrendando a fazenda, né? Então é assim, é você arrendar uma fazenda que é sua. É basicamente isso, tá? Mas é uma ferramenta legal que, do lado da empresa, ter o imóvel somente é um benefício para quem é o dono da empresa. Eu vou falar os benefícios ali na frente. E do lado da operação, existe o benefício de continuar na pessoa física.
No entanto, agora com a mudança aí nas mudanças aí do tributárias, né, que vem aí, é, eu vou falar um número aqui, talvez possa ser impreciso, mas é algo assim. Produtor rural que fatura até 3,6 milhões por ano, ele continua no mesmo esquema. Ele continua é, tendo a única obrigação de impostos, o imposto de renda. Esse é o único que ele tem que lidar. Quando você passa de 3,6 milhões, aí você começa a ser obrigatório contribuinte do IBS e CBS. E aí você vai pagar, além do imposto de renda, esses impostos aí de IBS e CBS. E aí sim, nessa nova configuração, isso não está claro para ninguém, tá? Quem dizer que já sabe a resposta disso está mentindo, porque não saiu ainda as alíquotas, não saiu ainda qual vai ser o real peso desse CBS e IBS, tá? Mas que vai ter que contribuir e provavelmente vai ficar mais caro. Mas que quando você está na PJ, algum, vai ficar ligeiramente mais barato do que na pessoa física, mas cada caso é que vai dizer. Então, eu, eu sou pecuarista e meu negócio é vender bezerro. Vai ser melhor uma coisa do que a outra. Então, vou dar assim um exemplo, tá? Não que seja isso na real. Então, o cara que só vende bezerro, às vezes é melhor ficar na pessoa física. E o cara que vende boi gordo para o frigorífico, às vezes é melhor ir para a pessoa jurídica. Porque tem a questão do crédito que é gerado, não sei o que, para lá. Então, tem umas contas que precisa fazer para chegar nessa conta final de dizer o que vale mais a pena. Então a verdade é que mudanças vêm aí que possivelmente operar na pessoa jurídica vai ser mais vantajoso do que operar na física, que é o que acontece hoje, tá? Então hoje operar na pessoa física é mais vantajoso para o produtor rural do que operar na jurídica. Então hoje a conformação é atividade agropecuária em pessoa física e o imóvel na jurídica e um contrato ali de comodato, ou arrendamento ou parceria rural, né? Esse é o que você paga menos imposto no fim das contas e facilita a sua vida, né? Mas isso vai mudar, tá? Inclusive, a gente fez, né, recentemente aí, uns 3 meses atrás, um podcast com o nosso advogado aqui, o Bruno, que ele explicou, né, essas mudanças. Basicamente isso aqui que eu falei, só que óbvio, ele é advogado, sabe explicar mais bonito do que eu. É, mas que mudanças vêm, a gente tem que chamar ele de novo agora para dar uma atualizada, porque já começou a ter, né, novas informações sobre isso. O fato é, não existe a alíquota ainda, tudo que está lá ainda pode ser, né, os caras jogam para frente, né? Nós não estamos prontos ainda para isso, joga para frente, porque já era para estar valendo desde o começo do ano. Eles já jogaram para o meio do ano, agora começou a valer. Você tem que informar, enfim, é um negócio que para a turma dar uma canetada e botar mais um ano para frente não custa, porque o Brasil não está pronto para essa mudança, a verdade é essa. Os caras querem aumentar, né, querem resolver, querem fazer a reforma, mas o Brasil não está pronto, o sistema da Receita não está pronto, né, os contadores não estão prontos, as empresas não estão prontas, isso vai dar um baita de um rebuliço na hora que isso sair, né? Então, tudo pode acontecer, né? Nesses próximos meses, então a gente tem que ficar bem atento com esse assunto, porque realmente isso vai interferir diretamente no nosso custo, né? Se eu pagava X de imposto e eu vou pagar X mais alguma coisa, pô, isso vai impactar diretamente no meu resultado. Fora várias outras nuances aí que eu nem vou entrar nessa seara aqui, porque eu precisaria realmente do advogado tributarista para explicar isso, para não ficar, né, impreciso. Mas tem uma dinâmica aí de recolhimento de IBS, CBS, que vai mudar completamente, assim, tipo, porque você vai gerar na hora, você vai gerar o recolhimento na hora que você compra alguma coisa, mesmo que você não pagou ainda. Então, para dar um exemplo aqui, para ser o mais simples possível, você compra o adubo no começo da safra, financiado para pagar no final da safra. Mas como você comprou agora, você já tem que recolher o imposto desse adubo que você comprou. Como que eu vou pagar o adubo se eu for plantar a safra? Lá na frente é que eu vou ter dinheiro. Isso ainda vai dar o que falar, isso daí, viu? Mas é o tipo de coisa que tá para sair, tá? Então, falando sobre a holding, né? Quando a gente fala de holding, o grande, né, negócio para muita gente ainda foi essa visão de eficiência tributária. E na hora que eu tiver que transferir esse imóvel para os meus filhos, quanto que vai precisar pagar
de ITCMD, né? Quanto que vai ser o imposto em cima disso. E por muitos anos, e até hoje ainda é assim, mas com as mudanças da reforma tributária certamente deixará de ser, esse benefício ele foi real e ainda é. Então, é, simplificando, tá? A gente tem casos aqui em que o cara teria que pagar para transferir para os filhos algo em torno de 10 milhões de reais, tá? Para transferir para os filhos. Ele queria já deixar isso organizado em vida. Então, você pega a empresa, coloca a fazenda dentro da empresa e você transfere as cotas da empresa para os seus filhos. Você não transfere mais o imóvel, você vai transferir as cotas da empresa para os seus filhos. Quantos por cento cada um tem na sociedade. Essa transferência, existe um rito em que você consegue transferir um pouco a cada ano e ser isento de imposto, mas isso leva não sei quantos anos para acontecer. Ou você vai lá e faz a doação das cotas e paga um valor em cima. O fato é que esse ITCMD em cima dessas cotas, a base em que ele leva em consideração o valor é o valor histórico do imóvel. Então, lá no imposto de renda, está o valor de quando comprou, em 1972, a fazenda. Está num valor irrisório lá. Está lá, sei lá, 100 mil reais. Um negócio que hoje vale 30 milhões. Está por 100 mil. Aí eles conseguem, né, o advogado consegue fazer essa transferência para dentro da holding, nesse valor, e depois transferir as cotas nesse valor para os filhos. Então você vai pagar um ITCMD em cima de um valor muito pequeno. Então a gente chega aqui em casos de alguém que ia pagar 10 milhões de imposto, que é o caso desse pessoal aí, e resolveu com 200 mil. Tá? Então 10 milhões para 200 mil. Então, legalmente, tá? Não é nada errado, nada que você vai fazer que vai deixar brecha para ser cobrado depois, é legalmente. Isso até hoje ainda funciona. Alguns estados tá mais difícil isso daí, porque eles estão querendo atualizar o valor do imóvel no balanço patrimonial da empresa, para valor de mercado. Aí, quando você traz para valor de mercado, aí o imposto vai ser o mesmo que se fosse feito na pessoa física. Então, já existe. Então, tem estados como Paraná, Rio Grande do Sul, é, Santa Catarina, acho que acho que são esses estados, basicamente, do sul ainda, que assim que já existe uma legislação específica e eles já estão fazendo essas atualizações do valor do imóvel para quando fazer a transferência ter que cobrar o valor cheio. Isso aí já é real. Mas São Paulo, Mato Grosso, Goiás, tem, né, outros estados do Brasil ainda mantêm a regra antiga, tá? Que é a transferência com a base do valor histórico do imóvel, aquele valor que está lá no imposto de renda, de quando você comprou o imóvel, você vai atualizando lá e o valor fica o mesmo. Então, é aí que você consegue fazer isso. O que a gente sabe é que, possivelmente, na reforma tributária e os próximos anos, isso vai deixar de acontecer. Tá? Então, essa eficiência de pagar menos imposto na transmissão provavelmente deixará de acontecer. Mas não é por isso que a holding não funciona mais. Porque esse não é o único benefício, não é simplesmente o benefício tributário. Tem o benefício sucessório e o benefício da proteção e organização patrimonial, que é o que eu vou explicar agora. Então, o tributário, até hoje, em linhas gerais, para você entender, é isso: é você conseguir, de uma forma contábil, jurídica, pagar menos imposto na transmissão para os seus filhos, né? Ou dos pais, né? Dos seus pais passar para você. Que ainda existe, mas dificilmente isso vai durar muito tempo. Né? Isso, brevemente, o nego vai acabar com isso, vai querer cobrar os 4% seco do valor de mercado, né? Que aí é paulada. Né? Mas, vamos lá, você imagina, o cara tem qualquer pedaço de terra, vale 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, 4%, 400 mil. Quem tem 400 mil em caixa para dar lá de graça? Né? Tá aqui, governo, toma aí 400 mil. Pensa no dinheiro mal dado, né? No dinheiro que você dá com ódio no coração. Né? Então, isso aí realmente é tendência a acabar, mas ainda existe. E aí, só para fechar o tributário, tem essa questão do planejamento fiscal da atividade agropecuária, que é aquilo que eu estava citando antes, que se você tem a operação de produção X, talvez faça sentido você operar na PJ. Se você tem contrato de arrendamento ou contrato de parceria, existe uma diferença grande aí na tributação disso daí,
Também tem coisa que vai valer a pena ficar na PJ e não na pessoa física como é feito hoje. Tem coisa que não vai valer a pena, vai continuar na pessoa física. Então, cada caso desse terá que ser estudado por um advogado que entende disso, né? Para achar esses benefícios aí do planejamento fiscal, né? Essa eficiência. Mas do transmissão de bens, realmente, né, a tendência é a gente, né, cada vez pagar mais caro. Pô, o sonho do governo brasileiro é fazer igual o país de primeiro mundo, cobrar 40% de imposto de transmissão. Esse é o sonho de qualquer governo, tá? Governo A, B, C, D, o que seja no Brasil, o sonho dos caras é fazer isso, né? Então vamos lá, próximos, né? Benefício sucessório. O que é o benefício sucessório da holding? É você criar um acordo de sócios com as regras sucessórias. E aí a regra não é a regra do Código Civil, é a regra que você criou, tá? Então, se você não cria um acordo de sócios contendo as regras sucessórias, quem vai decidir o impasse no futuro vai ser um juiz. Então, o impasse dos seus filhos lá no futuro é um juiz que não tem nada a ver com a história, que nunca ouviu, não sabe quem é você, não sabe quem é seus filhos, vai dizer assim, ó, é isso ou aquilo, e acabou. Então, você tem o poder de criar uma regra para que isso não aconteça, né? E se houver disputa, existe um rito já descrito de o que é de cada um e o acordo de sócios tem valor jurídico, tá? Então, é um documento legal jurídico para esse tipo de regra. Então, que tipo de regra, tá? Por exemplo, herdeiros e sucessores e cônjuges. Esse é o principal ponto, né? O cara que procura a gente aqui para fazer holding, ou ele é a questão tributária, né? Quero pagar menos imposto, ou ele está querendo proteger os filhos dos cônjuges, tá? Então é isso que ele está preocupado. Ele tem o filho, tem a filha que casou e ele está vendo que ele fala, rapaz, quer dizer então que agora ela é herdeira ou ele é herdeiro do meu filho. E aí vem aquele pensamento: se meu filho vem a faltar, quer dizer que vai ficar tudo na mão dessa pessoa, né? E às vezes você não confia naquela pessoa, né? Acho que então é uma relação difícil, né? Essa relação de, de genros, sogras, noras, cunhados, né? Para muita gente né? Não, existem boas exceções, né? Mas na maioria dos casos isso, é bem difícil essa relação. Então, normalmente é isso. É um pai e uma mãe querendo proteger os filhos dos cônjuges. Então, você pode fazer isso. Por exemplo, você cria uma regra em que, se, né, o seu filho vier a faltar, o cônjuge ele vai ser indenizado pela parte dele. Ele não vai entrar na sociedade. Ele não vai virar sócio dos outros irmãos e ter poder de decidir, de definir nada, tá? Então, isso é uma regra sucessória, né? Então, pô, o cônjuge não entra. O cônjuge vai ser indenizado pela parte dele e vai ser indenizado dessa forma, tá? Então, a gente compra a parte dele, né? Isso aí o direito sucessório continua acontecendo, mas ele não pode entrar no quadro da empresa, tá? Ninguém pode entrar no quadro da empresa se não for pelas regras que existem, né? É, uma outra regra, né, que é muito comum é a questão de financiamentos. Olha, a gente colocou uma regra que a empresa só pode dever no máximo 30% do patrimônio. Mais que 30% a empresa não pode dever. Então tem valor jurídico isso daí. O financiamento não será aprovado se isso aqui for apresentado por um dos sócios. Fala, você não pode dar esse dinheiro não, que meu irmão tá querendo aqui, tá? Que ele tá passando do limite. Esse aqui foi o acordo que a gente fez lá atrás. É, essa questão de entre irmãos, né? Então ficar definido que existe a função de diretor da empresa e como que é qualificado o diretor da empresa, para evitar as ciumeiras, né? Então, como que a gente qualifica alguém para ser o diretor da empresa? Então, todas essas regras, o dono da empresa pode criar para baixo, tá? Isso tem valor legal. Um fator comum aqui, né, de disputa, né? É essa questão que muitas vezes não envolve necessariamente finanças, mas envolve o poder de quem é que manda aqui, né? Quem é que manda aqui? Ele acha que ele manda aqui, né? Mas quem manda aqui sou eu. Então é aqui que a gente resolve isso, clareando função, gestão, empresa, a governança, o que tem que ter de governança? Está no estatuto, lá no código, no acordo
de sócios que o cara tem que fazer o orçamento do ano e ser apresentado e aprovado pelos sócios. Está lá, é um documento jurídico. Você pode processar o sócio com isso daí se o sócio não fizer. Tá? Então, assim, existe, né, uma série de. Poderia falar mais 1 hora aqui dos benefícios das regras que você pode criar. Regra de decisão. Na pessoa física, né, como eu falei, se você herda alguma coisa dos seus pais, todos os herdeiros têm que assinar por igual. O cara pode ter uma parte, se ele não assinar, nada feito. Não tira financiamento, não vende. Quantas vezes a gente não vê isso, né? Pô, os caras querem vender, mas tem um irmão que não assina nem a pau. Vende, não assinou, não vende. Com a holding, você pode criar uma regra que diz essas situações. Em caso de venda de imóveis, se houver X% de aprovação, o imóvel poderá ser vendido. Se são 4 irmãos, se 3 aprovarem e um não aprovar, vai vender mesmo com esse um que não aprovou. Porque nesse ponto aqui a gente criou essa regra né, de um não inviabilizar o todo. Então, isso é possível. Então, assim, isso aqui tem um monte de coisas que pode ser feita, mas que cria um regramento. Então, essa ainda é, na minha visão, a principal vantagem de uma hold familiar. É você ter o controle das regras do que vai acontecer no futuro para que não haja, né, perda de patrimônio, disputas litigiosas e tudo mais, porque a regra tá aqui, ó, tá? Então, esse para mim é o grande benefício ainda. Um dos, né, mas é até maior que o tributário, porque o tributário provavelmente deixará de existir em algum momento, né? Ainda existe, mas deixará de existir. E o último aqui para fechar é a proteção e organização de patrimônio, tá? Então, o que é isso? Tem gente que usa o termo blindagem patrimonial. Eu não gosto desse termo, porque eu acho que ele é um pouco exagerado, que você não blinda nada, você dificulta, você protege, tá? Mas não blinda, você protege. Então, o que que é isso? É a camada de proteção dos bens. Então, hoje, se você tem um bem no seu nome pessoa física, então você tem uma fazenda que é tocada no seu nome pessoa física, a operação está na pessoa física, tudo na pessoa física. Qualquer problema que você tiver no seu CPF, bloqueia a sua fazenda. Tá? Então, você teve uma causa trabalhista, teve uma questão ambiental, teve não sei o que lá. Uma coisa que você tenha lá do outro lado do Brasil, no seu CPF, bloqueia a sua fazenda. E aí, no caso de irmãos, né, tem 4 irmãos. Um que fizer uma arte, bloqueia por igual o negócio de todo mundo. Tá? Então, um assume uma dívida lá não sei aonde, uma questão trabalhista, toma um processo lá, isso vai vir em busca dos bens dele, vai bloquear o negócio que é comum de todo mundo, tá? Então, quando você coloca dentro da empresa, aí você tem uma camada de proteção, que para um juiz quebrar os bens de uma empresa para ir em busca dos bens de um sócio, precisa de muita coisa, tá? Não é tão simples assim, não bloqueia automático assim não. Então, por isso que eu falo, protege. Vai blindar, quer dizer que então ficou impossível, ninguém toma. Não, toma sim. Lógico que toma. Lógico que um juiz pode descaracterizar a pessoa jurídica e tomar um bem de alguém que fez alguma coisa aí, né? Deixou dívida para trás e a garantia era o bem, né? Então, isso pode sim, mas dificulta muito, tá? Então, é uma camada de proteção, que caso algo aconteça no seu CPF, o patrimônio está protegido, o bem está protegido por uma camada, tá? Então, isso é uma grande vantagem. E a outra é a organização do patrimônio. Então, você deixa de ser dono do imóvel e passa a ser dono de cotas de uma empresa que é dona do imóvel. Então, para dar um exemplo prático, que todo mundo tem essa configuração, a casa na cidade está no nome da mãe, a fazenda está no nome do pai, a outra fazenda está no nome do irmão, porque na época foi isso, era o CPF que tinha lá, foi isso que eu fiz, tá? Todo mundo tem essas situações. A gente tem um cliente aqui que a situação é justamente essa. 70% do patrimônio deles está no nome de uma irmã. Porque na época, quem estava morando no Brasil e precisava assinar o documento lá era essa irmã, e os pais não tinham nacionalidade brasileira, então eles não podiam comprar terra no Brasil, eles sempre trabalharam o CPF de quem estava aqui. Então 70% está no nome dessa irmã que estava aqui na época, que eles estavam comprando, os outros irmãos estavam morando fora do Brasil, e depois, mais na frente, quando voltaram, 25% está no nome de outro. Tá? Então 30% está no nome de um, 70% está no nome de um, 30% está no nome de outro. E os outros dois? Não tem nada no nome deles. Aí a mãe morreu. Como é que faz o inventário? No nome de um,
né, não vai passar para os outros, que os outros não é herdeiro dele, essa moça que, né, a mãe que morreu não estava no nome dela, nada, né? E aí o pai tem alguma coisa no nome do pai. Então, assim, é um imbróglio aquilo dali, que juridicamente, né, as coisas tá assim, um no nome de um, no nome de outro. Então, juridicamente é um problema aquilo dali, né? Vem a faltar, o marido dela é o dono. Essa moça que tinha 70% do patrimônio no nome dela, era casada com um rapaz, é, sem formalidade, ou seja, ela só foi morar junto e morava junto com ele há 10 anos. Então não tinha, né, contrato de separação de bens, não tinha nada, né? E não tinha filhos. E aí a gente falou assim: você sabe, né, que se você morrer, seu marido fica com 70% das coisas da sua família, né? O quê? Você não sabia disso? Meu Deus, eu não posso nem morrer. No momento, não, tá? Então, vamos agilizar para colocar isso dentro de uma empresa. E nesta nova empresa, a gente vai incluir os seus irmãos e fazer as transferências de cotas à medida que conseguir avançar e ir pagando o que precisa pagar, para que em algum momento vocês tenham, os 4 irmãos, cada um 25% da empresa, né? Então, olha, organizar o patrimônio que ficou difuso aí, nome de um com nome de outro, que isso é uma coisa comum. A coisa mais comum do mundo é ter isso, né? Pedaço de terra no nome de um, pedaço de terra no nome do outro. Aí a pessoa vem e morre, aí tem agora a cunhada que ficou, que é herdeira, tem que convencer ela a assinar um documento que abre mão. Será que ela vai assinar o documento que abre mão? Então, esse aí é um maior benefício aí desse assunto todo da holding familiar, é que as pessoas vão ter que enfrentar essa discussão e vão ter que chegar num acordo sobre questões sucessórias que todo mundo evita, ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer cutucar porque sabe que dá briga. Então, mediado por profissionais com as boas regras, você cria um ambiente em que todo mundo fica equalizado, o que é justo, o que é certo, e cada um tem a sua participação, e isso acaba com aquela questão, né, que quase todo mundo tem isso em família, de falar, pô, eu sempre fui preterido, sempre me lasquei, e o meu irmão sempre foi o beneficiado, sempre teve tudo melhor, ele sempre foi mais puxa-saco do meu pai, por isso que meu pai fazia as coisas mais para ele, eu me lasquei porque eu fui para longe. Então, no fim das contas, vira uma coisa pessoal, né? Vira uma coisa de quem gosta mais, quem gosta menos, e isso aqui equaliza. Isso aqui é a lei, é o certo, é a regra, né? Então, tira esse viés de família, de questões familiares, e traz uma visão profissional de empresas, né? Esse é o ponto. Então, para encerrar aqui, como serão as fazendas no futuro? Né? Serão empresas com regras, controles, gestão executiva, lideradas por um membro da família ou um contratado de mercado. Tem cliente nosso que o diretor da empresa é um cara de mercado, que paga, recebe um bom salário, e os irmãos são só sócios da empresa. Eles participam do planejamento, aprova, tal, presta conta, mas não trabalham na empresa, não. Eles vão lá a cada 3 meses para participar das coisas importantes, mas no dia a dia eles não têm função. Deverão acompanhar com agilidade a revolução tecnológica, seguir o mercado, ter destaque e sobreviver como unidade familiar, né? Deixa eu ver aqui, que eu acho que... que eu... Fazendas duradouras são as que vão trazer governança para o dia a dia. Sucessão deve ser assunto em família. E o questionamento, né? Quais são os processos que podem ser criados para que a empresa persista forte nas próximas gerações, né? Então, você pensa aí, né, o que a gente pode fazer hoje pensando que em 10, 15 ou 20 anos, o que hoje são crianças vai ter 20, 25, 30 anos com filhos profissionais e tal, e como que a gente quer integrá-los, né, a esse processo para que isso seja uma fonte de prosperidade, de segurança, de autonomia, para que eles possam ter a vida que eles querem ter, que possam morar onde eles acham que tem que morar, que eles possam ter o plano de saúde que eles acham que tem que ter, que eles possam viajar para onde possam viajar, que possam estudar os filhos onde acham que tem que estudar. Por quê? Porque eles têm um recurso, porque foi criado fruto de um trabalho que gerou resultado, e aí o resultado disso é segurança para a família e não desavença, e não problema, não disputa, né? Que é isso que muitas vezes acaba
acontecendo. Acho que foi o meu último slide. Deixa eu ver só se tinha. Ah, não. É isso aí. Isso aí foi o último slide. O resto aqui já era uma coisa mais técnica aqui que vai ficar para outro dia. Vai ficar para outro assunto aí. Ó. A questão financeira aqui, Júnior. Que aí deixa esse financeiro Top, para outro dia aí. top, 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 top demais, irmão. Você é Mas é louco. isso aí. Que aula, hein? Ainda bem que vai ficar gravado isso aí, porque dá para ver mais vezes e para entender um pouco melhor. Mas é isso aí, cara. E até tirando um gancho de alguns assuntos que você falou, eu tô há 15 anos no mercado, 15 anos na Agrofert, e algumas fazendas grandes que é de irmãos, e que o pai, né? O pai passou para os filhos, e assim, cara, não tem essa parte de, cara, o salário é esse, explodiu, cara, suja o seu nome, mas você não vai sujar nada da fazenda, não vai tirar retirada, não vai ter nada. E as fazendas que não fez isso, infelizmente, ficou no caminho, endividou, quebrou, né? Então, assim, cara, isso aí é uma das pautas que a gente tem que estar no dia a dia, tem que estar como repertório isso, tem que estar antenado nisso, porque fazendas que duram para sempre é fazendas que têm esse tipo de organização, né? Esse tipo de tripé, né, cara? O lucro da fazenda é o lucro da fazenda. Retirada não existe. Salário, cara, cada um tem seu salário aqui. E eu acho que é uma coisa muito bem conversada, né? Então, porra, esse é um dos É, podcasts que eu vou fazer questão de assistir de novo, de anotar mais do que eu anotei. Por quê? Porque é uma coisa que, pelo menos no meu dia a dia hoje, ou no meu momento que eu estou em algumas fazendas, isso é pauta de reunião, cara. Isso é pauta E de é reunião importante, né, e para que nem você que está tem clientes, né, que vivem essa dinâmica, né, de família, entender as dores que eles têm nesse tema, com né? certeza. Porque um tema, assim, uma coisa relevante você falou agora nessa questão de salários, né? Esse é um assunto velado, né? Então, assim, tem cara que você fala com ele assim, que você fala assim, tá, como é que é a tua remuneração? Você vê que o cara respira fundo. É assim, né? Eu recebo um salário aqui, mas esse salário aqui não dá, né? Eu já tô aqui há não sei quantos anos, não sou reconhecido, e eu acho que, né, se for assim não vai dar mais e tal. E aí o cara fala, bom, mas eu não vou falar nada pro meu pai, não. Ele tá aqui, será que ele não tá vendo que eu tô aqui esse tempo todo, né? Com Então não certeza. tem que falar nada, não. E até assim, o sócio, o herdeiro que não está no negócio, né? Que ou é médico, é outra coisa do ramo fora da fazenda, né? Essa parte Sim, né, de deixar bem alinhado, né, cara? De ter pautas de reuniões, né? Eu acho, como eu falei, cara, isso é um exatamente. negócio que eu preciso assistir. Um dos podcasts que eu preciso assistir de novo é esse, porque o meu momento está pedindo isso, né? Então, assim, como eu falei, tem algumas fazendas Uhum. que tá tendo isso em pauta, e, cara, não tem como, cara. A gente tem que. Quem quer tá interessante, quem quer, né, cliente, cara, você precisa dos assuntos para poder conversar, para poder saber que o cara falou, opa, isso aí quer realmente trazer alguma coisa de útil para a fazenda, né? Então, assim, cara. Top, 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 Arthur. Obrigado. Mais uma vez, é sempre uma aula estar com você aqui. Obrigado de coração, cara. Pô, você, como eu te falei, você é um dos fundadores desse movimento que a gente está fazendo aqui. Vai ser um dos palestrantes no dia que a gente for fazer o evento presencial. E, cara, obrigado por tudo. Boa. Obrigado por Não, boa. tudo. Tamo Conta junto. comigo, você sabe disso aí Tamo que, né, junto. tô aqui para contribuir aí, que Tamo junto. certamente Tamo junto. só tem fera aqui, eu tenho que estar perto dos fera Não, também, tá. né? É o ambiente um puxa o outro. Mas é isso, turma. Gente, obrigado. Arthur, que Deus proteja você e sua família aí, cara. Mais uma vez, gratidão por Amém. tudo Muito aí. obrigado, meu amigo. Tamo junto. Gente, bom descanso. Logo, logo eu solto essa aula lá no grupo nosso, tá bom? Aí, Valeu, um só abraço a só todos. para recapitular, segunda-feira tá confirmada a aula do Natan Lima, outra aula do Natan, tá? Então ele vai passar uma aula segunda-feira para o nosso grupo, tá bom? Só para nossa comunidade. Segunda-feira, então, o Natan deu ok hoje. Natan Lima, segunda-feira aqui na nossa comunidade, beleza? Gente, bom descanso. Obrigado. Deus proteja cada um de vocês aí. E, cara, é isso, cara. O movimento é isso, é constância, é disciplina. Fazer o que não quer, mas fazer o que tem que ser feito, cara. E é assim que a gente vai conseguir romper, é assim que a gente vai conseguir aumentar nossas habilidades, nosso repertório, nossos conhecimentos, para a oportunidade chegar, você saber o que tem que fazer. Como
eu ouvi um podcast do Caio Carneiro essa semana. Né? Eu tô toda visita de fazenda entre fazenda, eu tô querendo ouvir um podcast. Ele falou, cara, eu nunca vi o sucesso te pegar parado. O sucesso sempre vai te pegar em constância. Então, porra, fazer o que tem que fazer no dia bom e no dia ruim, fazer, empilhar, empilhar, empilhar. Não tem como. O que a gente está fazendo aqui, cara, uma hora a gente está plantando, uma hora a gente vai colher. Espero que todos É isso aqui aí. colhem junto, tá bom? Bom descanso. É isso aí. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Arthur. Deus proteja o seu irmão. Valeu, valeu, Gratidão. Juninho. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Até. Valeu, gente. Obrigadão.